Olá, boa noite, povo de Deus, povo maravilhoso. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora mais uma live maravilhosa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de pedir a você que fosse lá na Asa Delta e mandasse essa live para todas as pessoas. Hoje nós teremos uma convidada muito especial, uma grande amiga, e sejam bem-vindas. Sejam bem-vinda Inês, seja bem-vindo Érica, Marisa Nunes, quem mais? Samira. Enfim, gente, vai estar entrando um monte de gente bacana aqui. Lucas, Mariana, boa noite. Sejam todos bem-vindos, que o Espírito Santo ilumine sua vida, te dando graça sobre graça. Vamos já de convidada para esta noite, a surpresa Jesus. Sejam todos bem-vindos. Vamos aí colocando as pessoas para verem a live, tá bom? E você pode aí já manifestando o seu dedinho. Já vai no aviãozinho e manda para todo mundo. Olha ela aí, gente! Filhosa! Que saudade, que bom ter você aqui. Hoje eu não tô podendo colocar o fone porque tá no carregador. Glória a Deus, meu querido. Ah, seja bem-vinda aqui, minha querida. Que saudade, que coisa boa. Olha, Luciana Vaz, a mulher maravilhosa que trabalha com pérolas preciosas. E olha, eu quero dar um testemunho, já quero começar dando um testemunho aqui muito interessante sobre a Luciana. Eu cheguei de Portugal no dia 14 e entrei num momento de depressão profundo, mas profundo. E eu não sabia lidar com isso, gente. O que aconteceu? Deus colocou Luciana na minha vida. E aí, fiz a primeira sessão de terapia com Luciana e fui entendendo o que estava acontecendo comigo. Luciana, muito obrigado pelo seu sim, pela sua misericórdia, pelo seu coração maravilhoso. Foi uma experiência linda. Então, para quem não conhece a Luciana, ela vai falar quem ela é e o que ela faz. Uma cantora maravilhosa. Meu querido, um dos presentes maravilhosos que Deus me deu, sendo de 2024, foi a sua vida. Glória. Já falei para ti isso. Bom, quem eu sou? Vamos lá, vou me apresentar então, vocês conhecerem. Quem não conhece, primeira coisa, não estava perdendo nada. Isso é ótimo. Bom, vamos lá. É importante que você conheça Jesus, que a gente está aqui para sinalizar ele. Porque eu e Omar, se juntar nós dois, não dá meia. É verdade. Só que acontece que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Né? Bom, eu sou missionária da Igreja Católica, vai fazer 30 anos de vida consagrada, com a graça de Deus, com a glória de Deus. Nessa vida consagrada a Deus, antes de Jesus eu era uma, depois de Jesus outra. Antes de Jesus, prostituta. Enfiada em todo tipo de pseudo-relacionamento em nome do quê? De uma busca incessante de preencher o vazio da alma que eu nunca ia preencher. A Luciana, antes de Cristo, era uma desvairada louca que experimentava todo tipo de substância química para fazer a cabeça para fugir da realidade. Até os 23 anos, 9 overdoses. Fiz a minha mãe chorar muito na vida. Misericórdia. Mas um dia, essa mãe, Dona Nancy, que está viva, que mora lá em Santa Catarina hoje, ouviu falar de um tal de Jesus. Minha mãe, Omar. Rapidamente falando, veio de uma família de classe alta. Meus pais tinham muito dinheiro, eu estudava em escola particular, ao contrário seu, que era uma pessoa simples, né? No sentido material. Sim. A minha família não tinha muito dinheiro, para a gente entender que não é dinheiro que determina o fator comportamental, do caráter, dos bons costumes, né? E aí, meus queridos irmãos, filho de peixe, peixinho é. Meu pai um adúltero, um prostituído, e eu, na revolta, fui me tornando igual, mas a minha mãe um dia gritou, quem como Deus? Aleluia! Quem como Deus? Ninguém como Deus. E minha mãe, então, meus queridos, se converte, e nessa conversão extraordinária, sabe o que aconteceu? Minha mãe resolveu o seguinte, tenho dois caminhos, ficar lambendo minha ferida, ficar me sabotando,
ou lutar pelas minhas filhas e pelos filhos dos outros. E a minha mãe é uma pessoa que sempre atraiu, sabe quem? Gente como nós, homossexual, gente que não, né? Eu também vivi muitas experiências nesse sentido, na busca. E minha mãe era essa que ensinou a amar o diferente, amar o rejeitado, amar. E depois a gente vai falar do meu tio que morreu apedrejado em Curitiba, né, Omar? Lembra Sim, disso? sim, Que eu já contei para falou. você? E a minha mãe era essa que acolhia com toda a força, porque Jesus é esse que acolhe, na palavra de hoje, inclusive, profeticamente, todo tipo de enfermidade, todo tipo de mazela, todo tipo de pessoa assim. E depois da oração da minha mãe, Jesus transformou a prostituta que eu era uma profeta da palavra de Deus, Aleluia, glória a Deus. cantora, compositora, mãe de 8 filhos, sendo que 3 estão no céu, 5 aqui na terra, sou avó de 3. Nem parece, viu? Não parece, porque Jesus refaz todas as É coisas. Ele verdade. refaz de dentro para fora, meu amado. Rapidamente aqui, talvez você conheça alguma música Fala minha, por exemplo, aí. como quando eu orar, a terra tem que estremecer. Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar. E as muralhas cairão, e as muralhas cairão. Pois aquele que ora em Deus alcançou a vitória. Essa mesmo. Ela é linda Essa foi demais. essa primeira música minha que fez Você um grande acredita, sucesso. Luciana, que eu ouvi essa música um tempo atrás e eu achava que ela era É, protetora? Em Deus encontrou a vitória. Menina, e não saía da minha cabeça. Eu é, nunca imaginei. Eu só te conheci. Depois que eu te conheci, que você me falou, essa música é minha. Eu falei, louvado seja Deus. Incrível. isso. Essa fugiu do teu áudio, Omar. O meu áudio Ah, voltou. voltou? Isso. Viu, querido Omar? Depois, essa música minha fez muito sucesso. Eu vendi disco de diamante duplo com essa música, bati grandes prêmios. Depois eu compus uma outra canção que estourou no Brasil inteiro. Foi o hino das famílias durante 6 anos, que é Eu protejo a minha família, Linda. eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na Eu cantei terra. demais. Eu cantei demais É essa minha. música. É minha Cantei em autoria, encontros, de letra, é pregações. música. Isso. Então, assim, queridos, pra você entender que não julgue a vida das pessoas. Olha, Luciana, nós estamos iniciando um tempo de advento, um tempo do novo, um tempo de nascimento, um tempo de transformação. E eu tenho percebido algumas pessoas, até mesmo conhecidas, que estão esquecendo disso para levantar outras bandeiras. Mas a nossa bandeira é o Evangelho. A nossa bandeira é o amor de Exato. Deus. A nossa bandeira é a cruz de Cristo. E hoje é um dia especial porque, literalmente, nós precisamos voltar o nosso coração para essa preparação, para o novo que está chegando. Nós vivemos esse Exato. tempo, um tempo tão complicado e, ao mesmo tempo, tão interessante. Porque, veja, a Igreja Católica sempre foi motivos de alvo pelo inimigo. E as Sim. pessoas que viveram antes de nós, os mártires, que morreram por Jesus, que foram apedrejados por Jesus, que foram flechados, que foram decapitados por pregar o evangelho, viviam naquela Uhum. época exatamente isso. Hoje nós vivemos uma época em que não somos decapitados, nem flechados e nem mortos nas praças públicas, mas somos charlatões da fé, como dizem os nossos perseguidores. Nós somos enganadores e falsos profetas. Eles manipulam a mídia para destruir. Mas hoje, Uhum. exatamente hoje, o nosso assunto é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que é para Sim, meu você amado. hoje uma mulher
poderosa, não é empoderada não, mas poderosa em Cristo. Isso. Como que é uma mulher que vive o poder de Deus neste tempo do advento hoje? O que você tem para Glória a falar para as Deus. mulheres? Você é bom nisso. As mulheres. Vamos lá, minhas queridas, vamos lá. O que acontece? Tudo que o inimigo de Deus quer, se não acredite, saiba que ele existe, que eu já vi até um bebê possesso. Eu tive a grande graça de fazer um curso com o padre Rufus lá na Índia, em Bombaim. Meu padre pagou para mim. Eu vi um bebê de 8 meses possesso. Ou seja, o inimigo existe. Qual que é a maior artimanha do inimigo? É distorcer a imagem, principalmente feminina. É empoderada. Eu não gosto de termo, parece que tá cagada. Desculpa falar assim, empoderada, cagada. Parece um negócio sujo. Sim. Então, qual que é o poder que nós temos que exaltar? O poder de uma mulher que teve o rei na barriga e não se prevaleceu disso, que foi Nossa Senhora. Isso é ser poderosa. Quanto mais humilde, mais poderosa. Não é porque eu tenho 3 faculdades que eu me arrogo. Ao contrário, eu desço para servir aquilo que precisa. O que é ser poderosa hoje? É ser cheia do Espírito Santo. É saber que eu estou aqui doente. Eu estou aqui doente hoje. Com as minhas limitações da minha área da saúde. Mas eis-me aqui, Senhor. Quem como Deus? Isso é ser poderosa. É saber muitas vezes calar na hora de querer esbravejar. Que tem mulher que parece que está num galinheiro. Meu Deus! Tem que tirar a roupa para mostrar que você é alguma coisa, querida? Maria foi toda coberta pela graça de Deus e pela modéstia. A carne de terceira, que não vale nada, pode ver que ela está na frente de tudo. Para qualquer um pôr a mão. Verdade. A mulher está sendo carne de terceira. Então, o que eu digo para você, advento, é tempo do menino Jesus nascer. Então, se dê o valor, que mulher que não se dá o valor, não merece o valor. Nós temos o projeto aqui Formando Pérolas. Eu atendo mulher que apanha do cara, não denuncia. Ou seja, que valor que ela tem? Ela não luta por aquilo. Ai, mas tem os filhos. Ah, mas tem isso. O poder é você se impor, no sentido de exigir os seus direitos, sim. Saber que você pode contar comigo, sim. Mas eu vejo a roupa que você veste, sim. Que mulher valiosa, mulher virtuosa, te dá o respeito, sim. São coisas que... Quando a gente fala, Omar, as pessoas xingam a gente. Ai, porque não é assim. Como que não, gente? Eu moro em Paraty, no Rio de Janeiro. Isso aí é discurso de ódio para as pessoas do mundo. De ódio. Entendeu? Nossa, a gente não pode falar a verdade. Agora, você que assume, ó, eu fui isso, fui aquilo, não, você tem que esconder. Tem que viver uma hipocrisia, um farisaísmo. É melhor você mentir do que você falar a tua verdade. Exatamente. Não é? Porque por isso que nós entramos na frente, junto com Nossa Senhora na frente, em ordem de batalha. Porque hoje, Luciana, eu chegar aqui na internet e falar para as pessoas, olha, a modéstia precisa acontecer na sua vida se você diz que você é de Deus. Exato. Olha, eu quase fui expulso da paróquia São Pedro, paróquia lá na Catedral de São Pedro, em Belo Horizonte, de São José, paróquia São José. Porque por ser uma igreja central, entra qualquer gente, de qualquer jeito. Deus aceita todo mundo, gente. Exato. Homossexual, Deus aceita qualquer pessoa. Negro, branco, pardo, qualquer pessoa. Deus aceita. Claro. Mas nós não podemos aceitar, junto com Deus, que não aceita, os pecados. Exato. Se eu estou pregando aqui para vocês sobre castidade e tenho uma vida sexual ativa, eu sou um hipócrita. Eu não posso pregar sobre castidade. Como que eu falo que sou católico e vou à igreja vestido de qualquer jeito? Tem gente que vai à festa de um casamento ou uma formatura vestido de gala, mas chega na missa de cueca do pipiu. De samba Isso canção. Mesmo. Tem mulher que mostra as costas todas. A correia fica... E outra coisa, é coisa ridícula. Não é nem mulher que tem um corpão, não. São as fraudulentas mesmo. Aquelas cordas de pele caindo e elas achando que tá bonito. Homem também. Então, esse tempo é o tempo do novo. Se você é católico, você vai ser católico em todos os sentidos. É mudar sua vestimenta, porque um soldado, quando ele sai em ordem de batalha, ele não sai pelado, não. Ele sai com o seu traje de guerra. Nós, quando vamos para a Santa Missa, nós saímos com traje de guerra de adoradores. Então, nós precisamos nos manter em Cristo. E assim, meu querido, eu moro em Paraty, no Rio de Janeiro, e eu moro na beira quase da praia, 2 quadras.
E é muita vagabunda por metro quadrado, você não tem noção que eu passo aqui. Porque é o seguinte, querida, sem noção, porque tem a mulher virtuosa e a mulher desvirtuada. A roupa da vestimenta da praia é na hora da praia, viu, querida? Tua mãe não te ensinou, não? Que não é dentro do banco, não é na farmácia? Desavergonhado, sem vergonha. Aquela coisa. E assim, ai, porque eu tô na praia? Escuta, a praia é o limite da hora da praia. Exatamente. E eu arrumei uma briga esses dias dentro do mercado, aqui em Paraty. Nossa Senhora! Vem mais um processo, mas que é uma pessoa que gosta de brigar, sou eu. Não invoca comigo. Sanguínea, né? Minha querida, escuta aqui. Você vai entrar de biquíni dentro do mercado, desfilando, luz da passarela, que a vagabunda lá vem ela, dá licença? Desculpa, aí você não pode falar assim, mas tem outro nome? Não tem, não. Como é que chama um negócio desse? A hora da praia é na hora da praia. A fila do mercado não é a hora da praia, querida. Então a gente que mora nesses lugares é obrigada a colher o lixo das pessoas. E é por isso que eu não saio de casa. Deus me livre, guarde. Porque eu sou briguenta, gente. A briga me caça. Ela me caça, né? Exatamente. Outra coisa, esses dias meu filho, eu tenho um filho de 18 anos, vai fazer 18 anos, lindo, 2 metros de altura, olho azul, começou a namorar. Ele falou, mãe, será que um dia vai existir alguém igual a senhora? Eu criei meus filhos nesse caminho, que nós não usávamos, tirava a camisa dentro de casa. Meus filhos não abrem a geladeira da minha casa sem me pedir, porque a educação saiu da minha casa, não é mais a sua casa, querido, é a casa da mãe. E aí ele começou a namorar uma menina, eu achei a menina linda, fez live com a menina, uma japonesinha, daqui a pouco terminou com a menina. Falei, filho, o que aconteceu? Porque ele fez crise lá agora, porque ele quer casar, ele quer ter 3 filhos, ele fala pra mim. Que coisa meu filho linda. Antônio. É estudioso, tá indo embora pra Portugal, que eu te falei, pra jogar basquete. Lembra que eu te falei? Abençoe, vai ser um grande jogador. Que tá querendo, né? E aí, sabe o que aconteceu? Terminou com a menina. Por quê, filho? Mãe, primeiro rolê que a gente saiu, a menina chega com aquela roupinha, tomara que me pegue e me estupre. Meu filho falou isso pra mim. Aí eu falei, nossa, filha, ele falou, mãe, todos meus amigos olhando pras pernas, pros peitos da menina. Não, a senhora me ensinou que isso não é mulher. Isso é carne de vaca, isso é carne de terceira. É isso mesmo, querido. Toca aqui. Agora, se é outro Zé Mané, já pega, já come, já pega uma doença. Exatamente. E bem feito ainda. Porque eu assume uma responsabilidade importantíssima antes da hora. Né? E quando a menina engravida ainda e vai abortar, a gente está falando demais. Mas peraí, a responsabilidade é dela, que teve que se coabitar antes da hora. Mas isso é incrível, porque, na verdade, eu também vivi uma situação muito estranha. Né? Eu estava no supermercado também e, de repente, eu estou vendo um casal de homossexual se abraçando e beijando, mas aquele beijo de novela do Globo Lixo mesmo, de língua. Sim. E eles ficando excitados no supermercado. O que eu fiz? Já presenciei eu sou louco, também. Véio. Fui lá, atenção, peguei o microfone. Tem um microfone que anuncia? Atenção, senhores, casais de homossexuais, respeitem as pessoas, porque nem hétero tem feito isso no supermercado. Exato. Respeitem. Minha filha, mas era lógico que eu já tinha pago a minha compra, já estava na porta para correr. Porque eu mexo com balacobaco, mas eu corro. Também. Porque eu não sei brigar. Irmão, eu tô com 46 anos. Esse mês eu vou fazer 47, tá amarrado, em nome de Jesus. Eu não tenho vergonha disso, porque eu tenho um CD que roda nas costas. E você acha que eu vou ficar... Então, o que acontece? As pessoas não têm mais noção, porque as ideologias entraram com tudo agora. As ideologias querem doutrinar as crianças. As ideologias que não é algo porque eles amam, é algo político. Não é algo que eles fazem para ajudar as pessoas. Eu morei 1 ano e 5 meses na Toca de Assis. Nós fazíamos um monte de coisas nas ruas, cuidando dos pobres. Mas eu nunca vi uma bandeira do LGBT lá para ajudar ninguém. Eu nunca vi. E nem eu. Nunca vi. Porque eles querem idealizar mentes. Eles querem formar mentes e não ajudar o próximo. É exatamente esse ponto que eu quero chegar. E de preferência, se você ganhar dinheiro com isso, uma ONG, uma associação, uma fundação, melhor ainda. Exatamente. Viu?
Exatamente. É o que tem pregado hoje muitas pessoas, não só padres, mas também alguns leigos que falam que são católicos, mas que têm ideologias, tem um monte de coisas que não correspondem àquilo que a doutrina da igreja pede. Por isso que as Exato, gente. pessoas tentam nos calar, mas não vão conseguir. Nós não Porque estamos aqui para ser é assim, calados. gente, o que acontece? Você quer transar com criança? O problema é seu. Vai pro inferno que te carregue com o teu pai lá no inferno. Você quer fazer o surubão que você quer fazer? Ai, porque você quer ter um relacionamento livre? Você quer mostrar que você beija não sei o que comendo ovo no mercado? Vai pro inferno que te carregue com o teu pai de chifre rápido no andar de baixo. Não tem problema. Mas faça isso dentro das quatro paredes da tua casa. Não se dê um ridículo. Você não tem que impor. É a mesma coisa que eu no mercado. Então, que eu sou de Jesus, eu saio com a cruz. Eis a cruz do Senhor. Fugir potências inimigas. Escuta, tem que respeitar o espaço dos outros. Agora, aqui no meu Instagram, você é livre para entrar e sair. Aqui eu posso, é meu. Exatamente. É do mar. Tem gente que tira a roupa aqui, tem gente que mostra a bunda, tem gente que está falando a palavra. Exatamente. E cada um é livre para entrar e sair. Agora, o que eu não posso é querer descer goela abaixo das pessoas. E existem, sim, pessoas comprometidas com o reino, que viveram uma vida de pecado, sim, e que disseram, não, eu não quero mais isso para minha vida. Que é o meu caso, que é o caso do Omar, que luta todo dia. Eu luto desde os meus 12 anos de idade contra isso na minha vida. É verdade. E se eu não vigiar por hoje, eu caio. Exatamente. Você está entendendo? Agora, então, assim, Luciana, é muito simples. Olha que interessante. Aconteceu um fato na internet há pouco tempo, né? De um rapaz que cuidava de sexualidade das mulheres. E você deve ter sabido, ouvido falar. Claro. Sim, mas aí o que acontece? Quando ele fez a live para justificar, ou para falar, né? Só que eu não vi arrependimento ali. Aí, automaticamente, eu saí da live. Porque logo em seguida, no final da live, ele disse assim que iria vender curso para quem caiu nesse tipo de pecado. Eu falei assim, já não é comigo mesmo. Porque, se eu cair amanhã, depois, ou daqui a 1 ano, 5 anos, 20 anos, eu me conheço. Eu vou chegar aqui e falar assim, eu caí, eu pequei, eu quero pedir perdão para vocês, porque eu caí. Quem quiser me perdoar, que me perdoe. Mas o problema é você não reconhecer as suas misérias. Porque eu tenho um tipo de coisa que é o seguinte, quando alguém está certo e eu acho que eu estou certo e a gente começa a discutir, eu vou embora. Mas se eu chegar em casa e perceber que eu estava errado, eu volto para trás e peço perdão. Eu volto e peço perdão. Porque o que acontece com essas pessoas é isso. Elas nem para se arrepender, se arrependem. E elas vivem numa vida de mentira. Isso. Eu não e outra coisa, acontece, o que acontece diante dessa realidade? Vamos agora falar de forma coerente. A pessoa tem que entender que existe uma palavra que diz o seguinte, que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Exatamente. E que existe um momento, querida, você que está nos acompanhando nessa live, que a casa vai cair. O mesmo inimigo que faz você cair vai te expor. Exatamente. Entendeu? Então, assim, nada fica... Você viu essa semana o professor que estava agarrando a menina na escola? Não, eu não vi. Beijando a nuca, professor de ensino médio, diz que desde o começo do ano faz isso com a menina. Escuta, não, quando foi polêmica, tem os dois lados da moeda. Eu, como psicóloga, faço o quê? Eu tenho que entender que existe a verdade dele, dela, e existe a terceira verdade, mas existe a verdade que a câmera filmou. Que contra-fato não há argumento. Então, existiam as falácias, e agora a câmera mostrou que o professor agarra as meninas por trás, dá aquela encoxada, fungada no cangote, e desde o começo do ano, escuta, cadê a mãe dessa menina? Essa menina não denunciou por quê? Porque tá gostando, tá fazendo? O que tá acontecendo? Você tá entendendo? Exato. E nossos filhos estão nesse ambiente de promiscuidade, permissividade, cada vez pior, entendeu? Já tinha na minha época, já tinha na sua época, mas hoje está de uma maneira que ninguém pode falar nada. Não, que é tudo relativo, tudo certo, não tem problema. Exatamente. Então, assim, o que a gente tem que cuidar? A palavra de hoje no Evangelho vai dizer
que quando Jesus estava no auge da sua fama, porque a gente gosta disso, de um Jesus famoso, de um Jesus milagreiro, de um Jesus top das galáxias, que põe a mão e faz o milagre. E aí juntava o quê? Um monte de multidão em volta dele. Não é isso que está falando do Evangelho? E nessa multidão chegava o homossexual, ou na época de Jesus não tinha? Só hoje que tem? Sempre tive. Sempre teve, sempre existiu. O grande imperador César Augusto tinha meninos que ele tinha relação, inclusive o seu próprio sobrinho. A gente sabe, isso é história, só você ler história. Sim. Então é um povo que não se informa, é um povo que não estuda, entendeu? É um povo que não quer saber de coisa nenhuma. E aí o seguinte, aproximou-se coxos, aleijados, cegos, mudos, doentes, de todas as espécies. Ou seja, com depressão, pensando em suicídio, vamos colocar agora as doenças mentais, desesperado, porque preciso que caso de tantos de nós, inclusive meu, não é verdade? Verdade seja dita, a gente não pode mentir para as pessoas. Nossa, eu sou santa, vivo numa bolha, eu sou perfeita. Não somos perfeitos. Não somos. Mas Jesus é. Mas Jesus é. Então é por hoje, por hoje, por hoje. E aí Jesus diz o seguinte, chama aquele povo e fala assim que ele quer curar a todos. Ou seja, ele não faz acepção de pessoas. Aqui é mostrado. Ele quer curar a todos. Só que o difícil é quando a gente não quer. Porque eu tenho esses altos e baixos, como você falou para mim. Eu cheguei com depressão de Portugal e eu vi a tua depressão sem você me falar nada. Sim. Eu vi. Porque, como eu falei, eu assumo a pessoa como filha, como filho, como afilhado, como afilhada, como um dia alguém me assumiu. E eu tenho um olhar técnico, mas tenho um olhar espiritual também. A gente vê que a pessoa não está bem. Porque o ministério está em evidência e as pessoas começam a se aproximar, não do homem ou da mulher de Deus, mas da fama da pessoa. O que ela pode me render com isso, financeiramente? Nossa, irmão, viver muito isso, viver muito, muito, muito isso. E que eu falei para você, a minha mãe era essa pessoa que fazia isso. Ela acolhia esses doentes, ela acolhia esses... gente, a minha casa já chegou a morar 12 irmãos no homossexualismo na época do pensionato. Sim. Que a minha mãe abriu um pensionato e a minha mãe sempre atraiu essas pessoas por causa do carinho, da carência de pai e de mãe. Minha mãe dava esse carinho. E a minha mãe de Deus, hein? Minha mãe não deixou de ser de Deus da igreja. Minha mãe, gente, levava o Padre Léo para evangelizar na cidade dela, tá? Uma mulher que respeitadíssima até hoje. Quando ela ia falar alguma coisa de alguém, ela falava assim, não fala, você não sabe a história da pessoa. Exatamente. E ela contava do meu tio Gerson, né? Tio Gerson, grande artista. Na época morávamos em Curitiba, no Paraná, tinha aquele programa do Mário Vendramel, no SBT, e na época ele era gerente, por exemplo, assim, de uma IBM, sabe, de uma empresa multinacional. Sim. Não que fosse essa, pra gente colocar uma coisa assim, alta, falava 3 línguas, uma pessoa fina, o filho, a minha tia adorava aquele filho, mas gay. E a minha mãe e a minha tia nunca excluiu o tio Gerson. A tia morreu, foi morar com a minha mãe. Um belo dia, ele foi no Mário Vendramel, no auge da época que ele imitou o Ney Matogrosso. Sabe o que aconteceu com ele, queridos? Ele saiu e apedrejaram ele, mataram apedrejado na rua de Curitiba, naquela época. E isso continua acontecendo até hoje. Sim. Porque eu jogo fora a pessoa, eu jogo fora a pessoa. A pessoa não serve se ela não cabe no meu sistema. No meu sistema do quê? Pode ser um filho seu, querido. Exato. Pode ser uma pessoa da sua família, que você perdeu de amar, que você perdeu de conviver. Então, assim, separe o pecado, separe o que ela faz de errado. Escuta aqui, quem rouba na política, por exemplo. Por que esses não são apedrejados, então, na rua? Devia ser. Não é? Sabe por quê? Não. Porque vai faltar pedra, né? Vai faltar pedra. Vai faltar pedra. Vamos acabar com as montanhas. Vamos parar por aí. É relativo. E a palavra continua falando da multiplicação dos pães e peixes na mesma palavra. Ou seja, quando Jesus cura, ele providencia
si é o jeito da pessoa se levantar para a nova vida. Não importa se você tem um pão, 10, 3, ele vai multiplicar pela tua fidelidade de ter ficado ali com ele. Que palavra extraordinária. E quando começa a acontecer como com a gente, meu Deus, de repente você tem 500 seguidores, daqui a pouco você tem 100 mil. Ah, sempre vai ter alguém de olho assim, o que ela tá fazendo? Eu escuto de tudo, irmão. Eu escuto assim, ó. Quando você paga por seguidor, nunca comprei seguidor na minha vida. Entendeu? E eu imagino que você deve ter passado por se posicionar. Quando você fala, sou um homossexual em recuperação, por exemplo. Sim. Imagina! É uma cruz, porque na verdade, e tem algumas pessoas que mas Deus tem que te curar completamente. Eu falei assim, o que é cura para você? Como se fosse uma cura não seria doença. renunciar ao pecado? Cura não seria viver a castidade? Cura não seria viver o que o Evangelho me pede? Então, é muito triste as pessoas pensarem, né? Porque eu não sou obrigada a casar, Paulo não casou, Jeremias não casou, enfim, não é obrigatório casar. Eu sou livre para casar ou não me casar. Eu escolhi viver a vida que Deus me deu, na integridade do apostolado. Exatamente, então é muito exatamente. triste ver as pessoas numa bolha achando que para ser santo você tem que. Olha, quando os pecadores chegavam a Jesus, ele falava, vá e não peques mais. Mas o povo, eles querem ouvir isso. Eles só ficam com acolhimento, mas vai não peques mais. Ninguém lembra dessa passagem. Ninguém lembra disso. Fica só, Jesus acolheu a todos. Ele acolheu a todos que renunciou o pecado. Ele acolheu a todos que o amou o suficiente para abandonar o pecado. O povo é doido, irmão. O povo não tá bom da cabeça. Exato. E a gente tem que conhecer, gente, o significado real das palavras. Primeira coisa, curar do quê? Homossexualismo não é doença. Para curar, né? Ô, Luciana, coisa. Eu coloquei o seu arroba direito aí. Luciana Vaz. Cadê? Eu não tô nem acompanhando. Não, o meu é Luciana Vaz Music. Cadê as pérolas? Aí, porque o pessoal tá perguntando, mas é só ir lá no ao vivo. É que tem que pôr o arroba. Érica, coloca pra mim aí, arroba Vaz Music, Luciana Vaz Music. Eu não vou conseguir. Ela já colocou. Colocar. A Érica é maravilhosa. É a Érica que liga pra mim, Érica. Não, é a Carla. Então a Érica também é maravilhosa. A Carla também é. Nós todas são. Eu e a Érica, hoje à tarde, enfrentamos uma batalha aqui, com uma pérola. Eu imagino. Que eu vou falar pra vocês. Estou até rouca de tanto que nós brigamos aqui com o advogado, né, Érica? Eu imagino. Só Jesus. Eu não, ela. Coitada. Porque assim, ela tem, graças a Deus, viu, uma... gente? Porque assim, eu não dou conta de tudo. Então elas fazem pra mim. Falam, Érica, uma pérola aqui tá passando agora, o marido foi preso. Meu Deus, ela tem um advogado lá em Belém do Pará, ela já acionou dando risada. Porque a gente tem, Deus fez uma coisa louca aqui. Então, assim, a gente luta, a gente briga pela justiça, não pela injustiça. Para que se prevaleça o reino de Deus. Escuta, gente, é tanta gente perdida, é tanta gente que não tem informação, porque não quer ter. E justamente, Jesus foi crucificado do lado direito do ladrão, do lado esquerdo do ladrão. Toda palavra vai falar do lado direito e do lado esquerdo. Sim. Do lado direito, a pessoa que quis o céu. Do lado esquerdo, a pessoa que não quis. Gente, que afrontou Jesus. Tem isso, gente, na Bíblia está escrito, é muito simples de ver. Sim. E não é questão de direita ou de esquerda, politicamente falando, do politicamente correto, né? E aí, o que acontece? Você quer dizer para mim que é normal, que você acha que é legal o teu filho ter acesso na escola a um conteúdo de pornografia, de pedofilia mantido pelo governo? Mas capaz. Se é filho meu, não vai nem para a escola. Em nome do quê? De um viés ideológico? Não, filho meu não. O seu vai, querida. O meu não.
Então eu sempre me posicionei dessa forma nervosa, apanhei muito, e ainda apanho hoje, vou apanhar ainda, mas em nome de uma irmã como essa aqui, ó, que hoje, com todo o dinheiro que tem, não conseguia advogado. Porque nós estamos falando de uma pobrezinha, não, uma pessoa elitizada. Não conseguia, porque ninguém na hora quer nem saber de você, filha. Entendeu? Verdade. Se você não... Aí você tem que prometer mundo e fundo, assinar 1000 papéis, e a Érica com 2 contatos, já peticionou, já pegou, já conseguiu, porque o negócio é o seguinte, o que é justo, o que é injusto? Não, foi preso injustamente é uma coisa. Agora, com justiça, deixa o cara lá, ou a mulher lá, Exatamente, ou eu lá. Exatamente. Não é? O que é certo, gente, tem que entender isso. Exatamente. Agora, o que acontece? Jesus, quando esses doentes chegaram, o cego, o coxo, eu, você, as curvas de rio, que é nós, chegou para Jesus, ele não perguntou assim, quando ele curou, viu? Continua ficando com mais alguém? Lembra quando o Papa Francisco se empossou o Papa? Se sagrou o Papa? Qual que foi a primeira homilia dele? Saiamos das sacristias das igrejas e paremos de ser fiscal da fé do irmão. Ou seja, a pessoa dá um testemunho, a pessoa vem e fala assim, está vivendo no adultério, está com outra pessoa. Como é que você sabe? Você dorme comigo? Você vive aqui comigo? Você paga minhas contas? Então vai cuidar da sua vida, filho do cão. Língua de cobra, venenosa. Porque, escuta aqui, que cristianismo que é esse que você é fiscal da fé dos outros? Entendeu? É porque é muito interessante. Não dá pra mim, não dá pra entender. Quando eu olho pra ferida do outro, eu tô esquecendo de ver as minhas, aí as minhas crescem, viram um absurdo, e a do outro é ser curada, né? Exato, gente. Agora já ficamos nervosos aqui, já demos risada, as minhas pérolas já estão rindo, já sabe que eu sou desse jeito mesmo, que a minha meninada tá aqui, ó. A Anne tá aqui, a Érica, a Leonice, quem mais nas pérolas aí fala eu. Gente, o que a gente tem que entender? A gente fica bravo. O meu temperamento é o temperamento de Pedro. Meu também. Pedro andou sobre as águas com Jesus. Foi o primeiro a ser chamado por Jesus. Foi instituído líder da primeira igreja primitiva, o mais simples. Quando Jesus fala aquela linda palavra, porque eu vim para revelar isso aos simples, e não aos entendidos, aos letrados, aos magistrados. Beleza! Mas a hora que ele viu Jesus ser preso, sabe o que Pedro fez? Sacou a espada e cortou a orelha do soldado. Ele nem pensou. É mais ou menos igual eu já tava no coração, eu sou doido. Irmão, bem que eu não tava lá. Então o negócio é o seguinte, claro que hoje nós estamos um pouco pior. Que eu tô um pouco... Não, hoje não, estamos um pouco melhor. Ou um pouco pior. Não sei, às vezes os dois juntos. Tem hora que a gente precisa... Os dois ao mesmo tempo. Exatamente. Sabe por quê, gente? Porque a gente vai ficando mais velho, a gente não vai engolindo certas coisas mais, né? É difícil demais você ir numa igreja que as pessoas ficam medindo a sua roupa, olhando o seu jeito de andar, com quem você está abraçado. A vida da pessoa é cuidar da vida dos outros. Exatamente. O que a gente está vendo aí, tantos irmãos estão passando aí na fé, né? Perseguição, que se posicionam assim. Sim. Que escuta, se o cara está falando, se a mulher está falando que ela vive a castidade, que ela não precisa do sexo para ser feliz, por exemplo, o que você tem a ver com isso? Vai cuidar da sua vida. Esse é o grande problema hoje. Esse é o grande problema dos intelectuais digitais, né? Influenciadores digitais. Por que não? Por que a pessoa não pode viver isso? Se tem gente que gosta de comer só mato, por exemplo, é vegano. Deixa o cara ser vegano. Verdade. Agora, eu fui pra Tailândia, meu bem, e o povo come cachorro, tá? Escolhe na gaiola. Qual que é o problema? É a realidade dele. É cultural. Entendeu? Você escolhe lá um shih tzu pra comer. Nossa Senhora. Entendeu? É a realidade deles. Escuta aqui, tem lugar no Japão que eles fazem uma caldeirada de bebê abortado pra virilidade. Você não sabia, não? Sabia. Nunca ouviu? Vai estudar. Né? Eu tô falando para aqueles que falam sem saber. Escuta, tem lugar na África que corta a cabeça do macaco e come o cérebro. Eles acham o máximo. E eu não
tenho nada a ver com isso. Ele vai pagar minhas contas, eu vou pagar as contas dele. Então, gente, compaixão, andar no passo do outro, não é fácil. Tem coisas, eu sei, eu também dou uma escapada de marcha de vez em quando, eu também dou umas loucas. Credo, pra que fazer isso? Porque a gente é humano, ninguém tá aqui. Ai, ela é toda maravilhosa, ele é todo maravilhoso, eles são perfeitos. Não, mas vivendo a palavra que aqui Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, pegou 7 pães, pegou os peixes, multiplicou, na simplicidade, ele multiplicou. Então, o que Jesus quer multiplicar hoje, nesse advento da nossa vida? Capacidade de empatia, capacidade de colocar-se no lugar do outro, capacidade de perdoar, que não é fácil perdoar, capacidade de multiplicar coisas boas em nós, porque a gente é muito bom para multiplicar coisas ruins, entendeu? É verdade. A gente tem uma tendência a não sermos pessoas que Deus quer que sejamos. Por isso nós precisamos entender que Deus nos capacita a ser aquilo que Ele quer que sejamos. Indiferente das nossas fraquezas. Porque a gente é humano, mas a gente tem uma força sobrenatural do Espírito Santo que mora em nós. E que nos dá a graça de sermos transformados todos os dias. O problema é que a gente fica preocupado em olhar nossos fracassos, nossos momentos derrotados, nossas misérias, e esquecemos de entender lembrei de uma coisa. que Deus é fiel. Lembrei de uma coisa. Sim. Para Jesus não existe pecadinho, pecadão. Se você roubar uma agulha e roubar um banco, é a mesma coisa. Pecado. É pecado. Que diferença tem se cair no pecado da homossexualidade com uma pessoa que curte a foto de uma mulher pelada na internet, é casada e comprometida? Ou vice-versa, a mulher faz isso. Que diferença tem? Nenhuma. Nenhuma. Que diferença tem o traficante que dá um tiro na cara do outro com a mulher que se dá mole para um cara, por exemplo, e ela é comprometida? Nenhuma. A gente quer aliviar, a gente quer colocar na balança. Isso não tem problema. Gente, eu ouvi um absurdo de uma pérola que o marido falou para ela assim: não, mas de roupa não tem problema cobiçar, pode olhar. O que eu faço, minha paciente? O que você faz? Porque eu trabalho a logoterapia, minha área comportamental da psicologia. Eu preciso dar uma alternativa para ela, argumentativa, ou de saída dentro do conflito que ela está, porque ela está se enterrando viva naquele problema. Então, ou ela cala, consente, ou ela fala assim, pode, então beleza. Então, já que os direitos são iguais, você olha, eu também olho, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. E desse olhar, daqui a pouco você já está ficando, você já está colocando em contato. Pecado porque por onde... pecado, de repente você não consegue nem respirar, você está afogando nele. Porque por onde entra um boi, entra uma boiada. E outra coisa, se a pessoa faz ou deixa de fazer, claro que é problema dela. Mas foi como você falou, a hipocrisia de você pregar e a pessoa não viver aquilo, o problema é dela com Deus, não é do outro. Exato. Entendeu? E o que a gente está fazendo hoje, meus irmãos queridos que estão nessa live? Nós estamos deixando de viver bem um cristianismo maduro, perdendo tempo de cuidar da vida dos outros, perdendo tempo de vir sondar a live dos outros, o que está falando para nós processar, porque tem que me render aqui algum lucro. Você está entendendo? Então, gente, Jesus quer multiplicar hoje dons, talentos, milagres, curas, prodígios, tudo de bom na nossa vida, mas é a gente que atrapalha. Entendeu? A gente atrapalha quando a gente é infiel aos conceitos de Deus, né? A gente atrapalha quando a gente não tem um foco. Né? Onde eu quero chegar, meu Deus? Eu quero chegar no céu. Tem gente que está lutando para chegar no topo das visualizações, enquanto a gente está aqui militante na palavra, querendo chegar até o céu. Enquanto as pessoas ficarem apegadas às coisas aqui da terra, elas vão perecer. Porque aqui nada te segura. Olha, te falar assim, eu não tenho dinheiro para cortar cabelo. Mas o que eu estava pensando aqui? Falei assim, Jesus tinha um cabelo grande que esse trem cresça. Aí eu fico brincando, né? O que acontece? Eu nunca fui muito fã de ficar apegado às coisas.
Tem uma pessoa que me Eu também conhece não, bem. graças a Deus. Tem uma pessoa que me conhece bem. Eu tô com um projeto muito bom para São Paulo. É bom que as pessoas saibam disso. Vou começar a divulgar Vai, daqui uns dias. vai dar São Paulo certo, vai vai dar certo. pirar no projeto que a gente está fazendo com o pessoal. Como é que chama aquilo que o padre faz lá? É, parada inglesa. Nós vamos fazer algo muito lindo em Sei, São Paulo, né? sei. Como se fosse o Padre Antonello, da Isso. Aliança de Eu vou Misericórdia. trabalhar com Sei, os conheço. homossexuais que querem Jesus. Por isso, Ô, Luciana, Glória! eu vou precisar Todos muito querem. de vosso ser para me aconselhar, Mas porque você é você boa. conta comigo. Então, eu vou Opa, trabalhar conta comigo com, mesmo. com o pessoal de lá, de São Paulo. Então, eu vou passar uma temporada grandíssima em Isso. São Paulo, sem data prevista para vir embora. Posso ficar um ano, 2 anos, Gente, não sei quanto tempo. Nós vamos ficar lá trabalhando, já tem isso uma mesmo. Por estrutura. isso que você já não casou. Por isso que você já não casou. Para fazer a vontade de Deus por onde você passar. Exatamente. Então, quando eu fui pregar lá, quando eu fui ministrar a palavra, gente, eu esqueci do nome do encontro de jovens que tem, que é nacional, conhecido, né? Jovens Já lembro. Sarados. Jovens Jovem Sarados. Sarado é do Parada Padre Edmilson, da inglesa. Canção Nova. Isso. Parada Inglesa. Então, Parada Inglesa é o bairro de São isso, Paulo. isso. É porque os jovens sarados de lá. Tá, mas... E aí, nós. Ah, o Jovem Sarado é do Padre Edmilson. Isso, Maravilhoso, querido. exatamente. Então, eu Certo. cheguei lá, preguei no Teatro Centro Dom Bosco, preguei a palavra lá e fomos para a casa do Daniel e da Daniela. São um casal. E Deus Certo. colocou no meu. Certo. Mas antes disso, o povo chegava até mim e falava assim: Omar, chegou um menino. Eu olhava um menino, fisicamente, mas Travou. era uma menina. Olha, eu Aham. encontrei Jesus hoje porque eu vi você. Exatamente, Érica, no Centro Dom Bosco. Eu conheci Jesus Sempre bom. através da sua A Érica palavra. é de lá. E aí, o que eu faço? Exatamente, Teatro dos Salesianos. E o que eu fiz? Isso. Eu simplesmente vim, chegando lá, encontrei com ele falando assim, mas nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar, para salvar esses jovens. E não temos nada. Eu falei assim, eu não tenho onde morar, eu não tenho casa própria, né? Eu não tenho Sim. absolutamente, nenhum dólar, nada. O que eu vou fazer? Eu vou Nada, abraçar eu sou essa lindo de causa. maré sim. Vou abraçar Com essa causa certeza. e nós vamos começar um projeto para derrubar Satanás de São Paulo. Oh, E do Brasil inteiro. já deu certo. Então você que é de Já São deu certo. Paulo, você que tem tendência homossexual, que é de São Paulo, abra seu coração, porque eu estou chegando e vou te ajudar. Em nome de Jesus. E para isso, tá aqui, já estou lendo. E se prepare para apanhar, se prepare para Com apanhar. certeza, o lombo vai ser feio. Ó, Tratado da Castidade, já Ai, engoli esse Jesus. livro aqui. Oh, De glória. Santo Afonso Maria de Isso. Ligório. Maria de Ligório. Nós precisamos cuidar dos corações. Não adianta ficar pregando pro povo aí e não cuidar dos corações do povo, né? Então nós precisamos cuidar desses corações. Esse mês eu deixa eu tô falar uma partindo para coisa São também Paulo. depois. Tô esperando Glória. Tô esperando o Gilson mandar o dinheiro da minha passagem, porque eu não tenho. Ai, vai mandar. O projeto Gilson, nasceu no manda o meu dinheiro da coração, passagem. eu que me lasco. Né? Então. Irmão, manda o dinheiro para passagem. Do irmão Eu vou aí. fazer um vídeo depois falando para as pessoas. E em breve estarei em São Paulo para divulgar o que é castidade dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. O que Deus nos chama para viver. O que Deus chama o homossexual para viver. E eu não vou medir palavras. É possível. Eu tô aqui, ó, e tem várias outras pessoas. Você vive a castidade, Luciana. Então, se você e eu conseguimos, por que esse povo não consegue? Né? Controla a ansiedade, controla a ansiedade. Ai, adoro você. Gente, presta atenção. Eu tenho uma pesquisa de campo, junto com vários cientistas do Canadá, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Isso começou a ser feito na década de 60, mas quando eu fiz faculdade, isso se tornou maior. Porque existem pessoas decentes ainda, entendeu? Que querem comprovar
que muitas situações que nós vivemos de opressão na nossa sexualidade, na nossa afetividade, enfim, é vício de comportamento. Uma outra hora, a gente faz uma live explicando desde o ventre materno aonde entra o prazer na nossa vida que depois a gente não consegue ficar sem ou acha que não vai conseguir ficar. Você está entendendo? Então, existe uma pesquisa de campo onde eu atendi meninos, meninas, que a minha especialização é em criança, que foram molestados desde que praticamente que nasceram e não conheceram outra vida. Entendeu? Então, isso não é construção social. Isso foi um vício de comportamento adquirido e que uma pessoa desequilibrada que também passou por isso, viveu. Escuta, você já viu como que nasce um bebê de uma usuária de crack? Nossa, é terrível. Eles já nascem desesperados. Ele nasce tremendo, ele nasce desesperado pelo crack. Eu tenho aqui uma pérola nossa que a filhinha dela nasceu dependente química do crack da mãe, que ela adotou. É a mesma coisa, gente, não tem diferença nenhuma, seja químico, físico, psicológico, psíquico, psiquiátrico. Nós temos que entender que o ser humano foi feito para o amor de Deus, para a plenitude do gozo, da felicidade, da alegria, não forjada por sensação de relacionamento, nem do que eu ingiro fisicamente, clinicamente, ou até mesmo como forma do prazer, até mesmo de comer algo, né? Que tem gente que tem a compulsão alimentar. A Érica nasceu em abstinência, isso mesmo, a Érica. Isso. Abusado na infância, minhas irmãs. Por isso que eu bato aqui com a mulherada. Cuida, não deixa sentar no colo. Eu tô com uma pérola aqui. Ela chegou na imersão assim, ó, arrebentada, relacionamento destruído, agora tá voando nas asas do espírito. Ela viu na festa da cidade dela que o zelador ia pegar o filho dela de 5 aninhos, de 3 aninhos. Por quê? Ela não ia ver antes, o inimigo estava sentado nas costas dela. Ela, Lu, eu vi ele assediando meu filho. Ou seja, o zelador do prédio dela ia pegar o filho dela. Ela viu. Só que se eu vivo nesse mundo que eu tô alienada da realidade, aí pega, leva pro banheiro, faz o que tem que fazer, vai assediando. A criança sente prazer. E ainda recebe um doce? Exatamente. E ainda recebe um doce? Que eu quero ficar. Cadê aquele tio? Mãe, eu gosto daquele tio. Você tá entendendo por onde que começa, gente? E você quer dizer pra mim que é normal? Existe uma chave muito essencial para a cura. Eu não posso falar isso. Existe uma chave muito essencial para a libertação da homossexualidade para quem foi abusado, que é o perdão. Perder para o outro ganhar. E ninguém quer perder. E outra coisa. Ai, tá. Irmãos, tá tão ruim a live para mim, eu peço perdão, porque eu não tô enxergando o rosto do nosso irmão missionário Omar, porque não sei, desde o início o celular não funcionou. Eu tentei de todo jeito. Então eu tô vindo assim. Eu não tô te enxergando, porque não aparece a imagem pra mim, tá preta, tá escura. Verdade? Pois eu tô te vendo tranquilamente. Ó, eu vou fazer um vídeo com outro celular pra vocês verem que eu tô falando a verdade. Então pra mim tá difícil de articular. Mas é o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos relativizar todas as coisas dentro daquilo que falam, né? Que acho que é verdade absoluta. Por exemplo, agora a polêmica do filme da Moana. Que tem uma cena do filme, isso. Às quarta-feira que vem eu tenho uma live no meu Instagram com a doutora especializada em criança, do projeto Formando Crianças, Descobrindo Crianças de Goiânia, que a gente vai falar sobre isso. Ela falou, Lu, então me dê um tempo que eu vou assistir o filme. Isso, nossa, ela é maravilhosa. Na quarta-feira da semana que vem, às 7 horas. Por quê? O filme fala assim, se joga, uma bruxa chega e fala assim, se joga, se joga, se joga. Isso. E a Moana se joga. Só que
a reação de todos no cinema foi de pânico, de tirar a criança chorando. Sim. Ou seja, existe uma mensagem subliminar, auditiva e visual colocada por detrás. Isso começou no ano 60, no ano de 1960, com um filme que foi... eu vou contar na live na semana que vem, que eu estudei isso na época, no marketing. Na época de identidade visual, eu trabalhei numa empresa em Curitiba chamada Ideias International, que eu fiz o curso. As pessoas saíam enlouquecidamente daquele filme e queriam tomar um determinado refrigerante preto, que eu não preciso citar o nome, porque a mensagem subliminar estava no filme, naquelas tirinhas do filme. Beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. O olho não vê, mas o córtex cerebral, aqui atrás, no hipotálamo, onde está o subconsciente ou inconsciente, registra aquilo ali. Lembra na época do filme do Aladim, que as crianças saíam querendo beijar menino, menina? Eu nem vi esse desenho. Não na... Isso, quando eu estudei essa área das mensagens subliminares, da língua do inglês, quando ela traduzida, não. Tinha uma mensagem por detrás que as crianças saíam, beijavam no amiguinho. Mensagem subliminar. Isso é mais velho, gente, que andar para trás. Isso Hitler usou para manipular as pessoas, entendeu? Então, vamos nos instruir. O que a palavra de Deus fala? Que o povo se perde por falta de conhecimento. A Érica fala do suicídio. O que a gente está vendo aí? Atendi uma pérola, posso falar porque eu pedi autorização para ela. Ela faz terapia comigo, as crianças fazem terapia comigo. A criança agora já está zerada, glória a Deus. Uma indicou para a outra e falou assim, você tem que falar com a Lu. E assim, é um dom, a psicologia nada mais é que o dom do conselho. Sim. Bem empregado. Né? Essa criança de 5 anos teve irmãozinhos gêmeos. Ai, meu Deus, estou com medo da live cair, mas pode continuar. Ela começou a manifestar, essa criança, comportamentos do tipo TOD, que é transtorno obsessor desafiador. Dando muita crise, 5 aninhos, a menininha. A mãe achava que era ciúme dos gêmeos. Um belo dia, ela escuta um barulho, mais ou menos umas 2 da manhã, e pega a filha com o menino recém-nascido pelo pé, e aí arremessar do prédio, aí em São Paulo, capital. Tá? Essa criança de 5 anos ia matar o filho. O irmãozinho, no caso, né? E a mãe pegou com a boca na botija. Com a boca na botija. A criança como se estivesse em transe, como se ela estivesse sonâmbula. Sim, porque só que mexe esse na cabeça mesmo. Ela já estava tendo na escola. Na escola ela falava assim, o diabo mandou matar minha mãe. Falava assim. Vai, trabalha, eu tenho trabalho para criança, em música. A minha primeira faculdade foi a música, né? Musicoterapia, eu fiz especialização. A música tem um poder muito grande, exerce um poder muito grande. Exatamente. E eu fui conquistando. Eu fui conquistando a criança, porque até então, ciúme dos irmãos. Não. Sabe o que aquela menininha me falou? Um bicho de chifre bem feio aparece para mim no jogo do celular e manda eu matar meu irmão. E assim caminha a humanidade rumo ao inferno, com essas ideologias. Exatamente. E o problema das telas. Luciana, nós vamos cair. Nós vamos cair. Tá bom. Amém, gente. Obrigado pela live maravilhosa. Gente, siga a Luciana, por favor. Deus abençoe. Para que ela possa alcançar mais pessoas e possa continuar brilhando Jesus para as pessoas. Obrigada a todos vocês que permaneceram conosco, Luciana. Eu não tenho palavras para te agradecer por esta live. Eu que agradeço e encerro com a palavra de Deus que diz o seguinte, que aqueles que decidiram pela cura, todos comeram, todos ficaram satisfeitos. Versículo 37, todos encheram 7 cestos com pedaços dos pães que sobraram. Aleluia. E Nossa Senhora ficou fazendo pudim de pão um tempão com essa galera, viu, gente? Glória. Deus abençoe. Beijo. Tchau, gente. Beijo, gente. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau.